Boa noite, meus queridos irmãos. Estou passando aqui para lembrar que hoje não teremos a nossa reunião de oração, mas também quero mandar para os irmãos uma reflexão bíblica. Seria, né, para a reunião de hoje, que foi algo que Deus tocou no meu coração para que eu pudesse trazer essa mensagem para os irmãos. Ela está baseada em Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26, que tem como título: A fé sem obras, ela é morta. O que poderia fazer a nossa fé perecer diante de Deus? O que poderia fazer com que a nossa fé se esvaísse da nossa mão? O que poderia acontecer com as nossas vidas ou com as nossas ações que poderia fazer com que tal coisa acontecesse com a nossa fé? A gente consegue pensar e consegue fazer um paralelo com Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. Porque quando a gente pensa em fé e pensa em obra, nem sempre a gente pensa sobre esse texto de Tiago. Mas a gente também consegue lembrar do texto de Efésios, quando a gente fala que a salvação, ela vem pela fé e pela graça, e ela não vem por obras, para que ninguém possa se gloriar, ou para que ninguém possa tirar proveito disso. Então, quando a gente consegue pensar que a fé, ela não precisa de obras para gerar salvação, mas ela precisa de obras para se manter viva, por que isso acontece? Quando a gente começa a refletir sobre o texto de Tiago, a gente começa a pensar sobre coisas que são muito importantes para a nossa vida. E a obra, para a nossa fé, ela é importante, porque ela é como se fosse algo que fizesse a manutenção. Eu não conseguiria falar de fé sem pensar em testemunhos. Como que alguém consegue ter fé e não conseguiria ter testemunho? Como é que a pessoa tem fé em Deus e não tivesse testemunho? A obra, ela pode ser traduzida como testemunho também. A gente consegue enxergar quando o texto fala sobre Abraão, que Abraão, ele ofereceu o seu filho Isaque pelo pedido que Deus fez para ele, pelo desafio que Deus fez para ele. E ele confiou em Deus e entregou Isaque por meio da fé que ele tinha em Deus. E quando ele entrega Isaque, o versículo 23 vai falar: se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. A obra que ele teve, a partir da sua fé, de crer em Deus, fez com que Abraão pudesse ser justo ou justificado. Então, quando a gente enxerga isso, quando a gente entende que a nossa fé em Deus, ela é capaz de gerar testemunho ou é capaz de gerar obras, a gente começa a pensar que as obras, elas são importantíssimas para a manutenção da nossa fé. Elas são importantíssimas porque a partir do momento que eu realizo obras, eu consigo fortalecer a minha fé. E quanto maior a minha fé, maior a vontade de fazer obras para o Senhor, ou a obra de Deus, ou a obra que Deus confia em nossas mãos. A gente consegue pensar em Jesus. Quando a gente tem a fé em Jesus, a gente consegue ter o mesmo amor de Jesus e realizar obras de amor a partir da fé em Jesus. Ou quando a gente começa a pensar na caridade de Jesus, a gente começa a realizar obras de caridade, assim como Jesus também realizou. Então, as obras, elas estão muito ligadas à fé. Claro que nem todo mundo que realiza a obra tem fé em Deus, mas se eu tenho fé em Deus, eu preciso realizar boas obras para Ele. Amém? Que Deus abençoe e te dê uma boa noite de descanso e de oração com a sua família. Deus abençoe.